clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e mortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Esse hino vocês conhecem melhor, não é? Ele foi composto pelo sambista Jadir Ambrósio em 1965 para ganhar um concurso da Rádio Inconfidência. Essa é uma outra réplica da camisa que foi usada pelo Cruzeiro entre 1949 e 53, só que na versão branca. E eu continuo sendo o Celso Mizelli, agora trazendo para vocês a segunda parte desse nosso especial do Almanaque da Bola, que conta os 100 anos do Cruzeiro divididos em 10 décadas. Mas antes da gente começar, você tem que se inscrever e deixar o seu joinha, combinado? Porque você já sabe, né? O Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. A década de 70 começa com o Cruzeiro acumulando mais uma fieira de títulos estaduais. Dessa vez, um tetra de 72 a 75. Tostão, a principal estrela da companhia, já não estava mais no time. Havia sido negociado com o Vasco no início de 72. Ele vinha sofrendo com complicações no olho esquerdo desde que havia levado uma bolada do zagueiro Ditão no jogo Corinthians 2 Cruzeiro 0 em 24 de setembro de 69. Por causa dessas complicações, Tostão quase não jogou a Copa de 70. Por causa disso, em 1973, quando tinha apenas 27 anos, Tostão teve que encerrar prematuramente a sua brilhante carreira e passou a se dedicar à medicina. Mas se não tinha mais Tostão, o Cruzeiro continuou contando com Raul, Piazza, Dirceu Lopes e Zé Carlos. No clube desde 1965, Zé Carlos agora havia se firmado entre os titulares. Chegaria a ser o jogador com mais partidas disputadas em toda a história do clube, 619, isso até o aparecimento do goleiro Fábio. Novos valores também surgiram, como o lateral direito Nelinho, dono de um chute potentíssimo, principalmente nas bolas paradas, como o raçudo atacante Palinha, e como o ponta esquerda Joãozinho, chamado de bailarino pela plasticidade de seus dribles. Com eles, nos anos 70, o Cruzeiro conquistaria ainda mais um título mineiro, o de 77, que teve um sabor todo especial. Afinal, o favorito para ser bi era o Atlético, dos badalados e então jovens Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Reinaldo e Marcelo. Mas o grande herói daquelas finais vestia azul. Era um uruguaio chamado Revetria. O primeiro jogo daquelas finais deu Atlético, 1-0. No segundo, deu Cruzeiro, 3-2. Todos os 3 gols cruzeirenses naquele dia foram marcados por Revetria. E no jogo que desempatou tudo a favor do Cruzeiro, Revetria apareceu de novo. Ele marcou o gol cruzeirense no empate por 1-1. Na prorrogação, Lívio e Joãozinho marcaram mais 2, fechando a conta em 3-1 para o Cruzeiro campeão mineiro de 77. Mas os grandes feitos do Cruzeiro naqueles anos 70 aconteceram mesmo além dos gramados de Minas Gerais. No Campeonato Brasileiro, a equipe foi vice por 2 anos seguidos. Em 74, perdeu a final por 2-1 para o Vasco em uma tumultuada decisão, na qual houve, em cima da hora, a inversão do mando de jogo único na final, do Mineirão para o Maracanã. Além disso, o Cruzeiro teve um gol estranhamente anulado por impedimento, marcado pelo volante Zé Carlos. Em 75, o adversário na final foi o poderoso Inter do craque Falcão, do goleiro Manga, que fez milagres principalmente nas cobranças de falta de Nelinho, e do zagueiro chileno Figueroa, que com este gol de cabeça deu o título aos colorados. Se o título brasileiro não veio
pelo menos os vice-campeonatos deram vagas na Libertadores, que o Cruzeiro soube aproveitar muito bem, conquistando o título sul-americano pela primeira vez em 76. Naquela campanha, um dos destaques era o atacante Jairzinho, o furacão da Copa de 70. A decisão foi um jogo extra no campo neutro do Estádio Nacional de Santiago do Chile contra o River Plate da Argentina, que àquela altura também nunca havia sido campeão sul-americano. Depois de abrir uma vantagem por 2-0 com gols de Nelinho e Ronaldo, o Cruzeiro acabou cedendo o empate. Aos 43 do segundo tempo, falta para o Cruzeiro na entrada da área. Nelinho, o cobrador oficial, se preparava para bater, quando de repente o ponta esquerda Joãozinho correu na frente dele, fez uma molecagem e marcou o gol. Dizem que o veterano e disciplinador técnico Zezé Moreira não gostou nada daquilo. Mas a molecagem de Joãozinho acabou valendo a vitória do Cruzeiro sobre o River Plate por 3-2. E o primeiro título do Brasil na Libertadores desde o bi do Santos de Pelé em 62 e 63. Com aquele resultado, o Cruzeiro se classificou para a decisão da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da época, contra o campeão europeu, que na época era o alemão Bayern de Munique, do craque Franz Beckenbauer. Na Alemanha, debaixo de muita neve, deu Bayern 2-0. No Mineirão, um empate por 0-0 fez com que a taça ficasse com os alemães. No ano seguinte, 77, o Cruzeiro chegou novamente à final da Libertadores, dessa vez contra o Boca, mas também em um jogo extra, agora no Estádio Centenário em Montevidéu, ficou só no 0-0. E nos pênaltis acabou perdendo o título. A década de 70, porém, já estava mais do que ganha. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. A virada dos anos 70 para os 80 não foi tão boa assim para o Cruzeiro. Mas já em 84 a equipe voltava a ganhar um campeonato mineiro. Aquele título veio do jeito que mais gosta a China Azul, apelido dado à torcida do Cruzeiro pelo jornalista atleticano Roberto Drummond. Afinal, assim como a população chinesa, a galera cruzeirense também não parava de crescer. No primeiro jogo da decisão do Mineiro de 84, o Cruzeiro goleou o Atlético, ex-campeão mineiro, que lutava pelo hepta, por nada menos que 4-0. Na segunda partida, o Atlético ganhou só de 1-0. Os atleticanos passaram 6 anos brigando na justiça contra o regulamento, que, tá certo, não citava explicitamente a diferença de gols, mas falava em 2 resultados iguais. Finalmente, em 1990, o rival acabou derrotado em todas as instâncias e o Cruzeiro pôde ser declarado, mesmo que 6 anos depois, como campeão mineiro de 84. Aquele time tinha de volta alguns veteranos, como o atacante Palinha, o ponta esquerda Joãozinho e o goleiro Vitor, que na reta final do título ficou na reserva do goleiro Ademir Maria. O Cruzeiro campeão mineiro de 84 tinha até um outro tostão. Aquele tostão segundo, na verdade, se chamava Luiz Antônio Fernandes e tinha vindo do misto de Cuiabá. 3 anos depois, mais um título estadual, o de 87, dessa vez sem margem para nenhum tipo de discussão. O time tinha craques feitos em casa, como o goleiro Gomes, o volante Douglas e o meia Careca. Tinha também alguns reforços bem pontuais, como o lateral direito Balu, descoberto na Ferroviária de Araraquara, o volante Ademir, ex-Inter, e o meia Heriberto, que veio do São Paulo. Com eles, no Campeonato Mineiro de 87, o Cruzeiro ganhou um turno e o Atlético ganhou o outro. No primeiro jogo das finais, 0-0. No segundo, Cruzeiro 2-0, gols de Careca e Robson. Uma briga generalizada impediu que o jogo fosse disputado até o fim. E antes que a década terminasse, ainda deu tempo de ganhar mais um título, o Mineiro de 90, de novo em cima do Atlético, é claro. Foi 1-0 com este gol de Careca, que já havia castigado o rival na decisão de 87.
A partir dali, o Cruzeiro conquistaria pelo menos mais um título em cada um dos 15 anos seguintes. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Uma década inteirinha ganhando pelo menos um título por ano. Não é para qualquer um. 91-92, o Cruzeiro, com Renato Gaúcho, é bicampeão da Supercopa, competição que reunia todos os campeões da Libertadores. Em 92, ganha também o Campeonato Mineiro, 2-0 no América. 93, campeão da Copa do Brasil pela primeira vez, 2-1 no Grêmio, no Mineirão. 94, campeão mineiro outra vez. Único título de Ronaldo, o Fenômeno, pelo clube que o profissionalizou. O então chamado Ronaldinho foi o artilheiro daquele campeonato mineiro, com 22 gols. 95, campeão da Copa Masters Sul-Americana, disputada entre todos os campeões da Supercopa da Libertadores. 0-0 contra o Olímpia, no Paraguai, e 1-0 para o Cruzeiro, no Mineirão, com esse gol de Marcelo Ramos. Campeão, também em 95, da Copa Ouro, que reunia os campeões do ano anterior da Libertadores, da Supercopa, da Copa Comebol e da Copa Masters. Na final, no Pacaembu, 1-0 no São Paulo e vitória cruzeirense por 4-1 nos pênaltis. 96, bi da Copa do Brasil, vencendo o Palmeiras por 2-1 de virada em São Paulo. Campeão mineiro de 96 com vitória sobre o América por 1-0, abrindo o caminho para o tri de 97 e 98. 97, bicampeão mineiro. Bicampeão da Libertadores, vencendo o Sporting Cristal por 1-0 no Mineirão, com este gol de Elivelton. Pena que na final do Mundial Interclubes em Tóquio, deu Borussia Dortmund da Alemanha 2-0. 98, tricampeão mineiro fazendo 3-2 do Atlético no primeiro jogo da final. No segundo, bastou empatar 0-0. 99, campeão da Copa dos Campeões Mineiros com goleada de 5-1 no Atlético. Essa competição era classificatória para a Copa Centro-Oeste, que o Cruzeiro também garantiu com um empate por 0-0 contra o Vila Nova, em Goiás. Campeão da Recopa Sul-Americana, como campeão da Libertadores, contra o River Plate da Argentina, que havia vencido a Supercopa do ano anterior. Foi 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão e 3-0 para o Cruzeiro na Argentina. Tricampeão da Copa do Brasil. No primeiro jogo, no Morumbi, 0-0. No segundo jogo, no Mineirão, o São Paulo vencia por 1-0 e ia ficando com o título até os 34 minutos do segundo tempo, quando Fábio Júnior empatou. Aos 44, Giovani, cobrando falta, fez Cruzeiro 2-1. Era a 16ª taça da década. Ufa! Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Nova década, novo século, novo milênio e novos títulos do Cruzeiro. Bi de 2001-2002 da Copa Sul Minas, com essa vitória sobre o Atlético Paranaense por 1-0 no Mineirão. Essa partida marcou a despedida de um grande ídolo, o lateral esquerdo argentino Sorin, que foi para a Lazio de Roma. Sorin voltaria a defender o Cruzeiro mais duas vezes, em 2004 e em 2008. Supercampeão mineiro de 2002, com goleada por 4-0 sobre a Caldense, que havia ficado com o título estadual. 2003 foi o ano da inesquecível Tríplice Coroa, com o técnico Vanderlei Luxemburgo no banco e o craque Alex em campo. O Cruzeiro foi 1. Campeão mineiro invicto de 2003, com uma rodada de antecipação após a goleada por 4-0 sobre a URT em Patos de Minas. 2. Tetracampeão da Copa do Brasil, fazendo 3-1 no Flamengo, no Mineirão. E 3. Campeão do primeiro campeonato brasileiro da era dos pontos corridos, na antepenúltima rodada, fazendo 2-1 no Paysandu, no Mineirão. Em 2004, já com Paulo César Guzmão como técnico, veio outro título mineiro. No primeiro jogo da decisão, sempre contra o Atlético, Cruzeiro 3-1. O segundo jogo, o rival ganhou por 1-0, mas não levou a taça. Em 2005, pela primeira vez em 15 anos, o Cruzeiro não foi campeão. Mas já no ano seguinte, 2006,
a rotina de títulos voltou, com essa vitória por 1-0 sobre o Ipatinga, em Ipatinga. E se em 2007 o Atlético havia sido campeão mineiro ganhando o primeiro jogo da final por 4-0, em 2008 o Cruzeiro se vingou, ganhando a primeira da decisão por 5-0 e a segunda por 1-0. Em 2009, a mesma coisa, mais 5-0 em cima do Atlético no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. Com o empate por 1-1 na segunda partida, veio o bicampeonato. Ainda em 2009, o Cruzeiro chegou à final de outra Libertadores, mas acabou perdendo o título no Mineirão para o Estudiantes da Argentina, em uma virada por 2-1. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Em 2011, o Cruzeiro faturou outro título mineiro em cima do Atlético, dessa vez jogando em Sete Lagoas e ganhando por 2-0. No Brasileiro de 2011, o Cruzeiro salvou-se do risco de rebaixamento na última rodada em grande estilo, goleando o velho rival Atlético por 6-1. O biênio 2013-2014 marcou a conquista de um bicampeonato brasileiro seguido, tri na era dos pontos corridos e tetra no acumulado, contando a Taça Brasil de 66. O técnico em ambas as conquistas era Marcelo Oliveira, ex-ídolo atleticano nos seus tempos de jogador. O craque era Everton Ribeiro. O goleador era Ricardo Goulart. Também se destacava o goleiro Fábio, titular há mais de 20 anos, até hoje em atividade, e recordista absoluto no número de partidas disputadas pelo clube, com mais de 900 até janeiro de 2021. Em 2013, o título foi confirmado quando ainda faltavam 4 rodadas para serem jogadas, com esses 3-1 sobre o Vitória, em Salvador. Em 2014, teve mais um título mineiro, invicto. Na decisão, de novo contra o Atlético, bastaram 2 empates por 0-0. Já em 2014, na campanha do bi, ou melhor, do tetra brasileiro, o título veio com 2 rodadas de antecedência. O Cruzeiro fez 2-1 do Goiás, jogando em Belo Horizonte. As conquistas mais recentes do Cruzeiro foram os bicampeonatos da Copa do Brasil em 2017 e 18 e o bicampeonato mineiro em 18 e 19, todas com o técnico Mano Menezes. Essas 2 Copas do Brasil seguidas totalizam 6, que fazem do Cruzeiro o maior campeão da história da competição. Em 2017, a Copa do Brasil veio com vitória sobre o Flamengo nos pênaltis, após empate por 0-0 no Mineirão. Em 2018, a Copa do Brasil veio com vitória por 2-1 sobre o Corinthians na casa do adversário, gols de Robinho e Arrascaeta. Já o Bimineiro de 2018 e 2019 valeu o 37º e o 38º títulos estaduais da história do clube. Em 2018, com mais 2-0 em cima do Atlético, gols de Arrascaeta e Thiago Neves. Em 2019, bastou empatar por 1-1 com o velho rival, com Fred marcando de pênalti. A gente sabe que o momento atual, em que o Cruzeiro comemora seu centenário, não é dos melhores na história do clube. A gente sabe que o time caiu para a Série B do Brasileiro em 2019 e não conseguiu voltar para a Série A em 2020. A gente sabe também que isso aconteceu por causa de gente mal intencionada, que ao dirigir o Cruzeiro não soube honrar tantas tradições. Elas são tantas que nem couberam em um só vídeo. E nós sabemos também que é só uma questão de tempo para essas vitórias serem retomadas. Porque as pessoas passam, mas clubes como o Cruzeiro são grandes, enormes e ficarão para sempre. Hoje o nosso vídeo foi sobre os 100 anos do Cruzeiro, mas o Almanaque da Bola é de todas as torcidas. Então dê o seu like e se inscreva no canal, porque uma hora dessas o seu time também vai aparecer por aqui. Sempre comigo, Celso Zelda.
Thank you.